momento principal, que é a palavra do nosso Deus. Meu amigo, não há nada mais importante do que a palavra. O testemunho que você ouviu aqui, as canções que já foram tocadas, tudo isso é de edificação espiritual. Mas o que é mais importante, acima de tudo, é a palavra de Deus. Olha o que diz a palavra no livro de Mateus, no capítulo 8. Olha só, a partir do verso 1. A cura de um leproso. Eu gosto muito dessa palavra. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar. Olha só o que diz: se quiseres, pode purificar. Meu amigo, naquela época da antiguidade, aqueles que obtinham, tinham uma doença, eles eram considerados pessoas imundas, pessoas que, como a mulher hemorrágica, o cego de Jericó, Bartimeu, todos naquela época usavam vestes brancas sobre o seu corpo, porque quando ali alguém visse, como fala, quando alguém visse, já não chegavam perto, porque naquela tradição, naquele costume, o costume falava que seriam contaminados. Mas olha só, um homem leproso, o Reinaldo, pai, que aquela época e até hoje, claro, a ciência ela não especifica, mas para lepra não cura cientificamente, mas para Deus tem. E a situação daquele homem talvez já estava no estado deplorável, já estava assim, sem condição nenhuma, mas ele poderia chegar e falar: Senhor, purifica eu de uma vez, Senhor, eu quero o meu milagre. Mas olha a atitude que ele tomou. A Bíblia fala, ele o adorou. Quando eu leio isso, eu entendo que naquele momento, talvez, além da intenção do milagre, ele reconheceu que Jesus era quem podia mudar a vida dele. Verdade, filho. Eu vejo que às vezes em momentos, a qual nós passamos e vivenciamos, a situação é tão grave, o grau de dificuldade para aquela situação é tão extrema, que o que nos resta é apenas adorar. Exatamente isso. E naquele momento a adoração, dado algumas circunstâncias de vida, ela se torna uma oração poderosa. Você vê que quando o Senhor Jesus, ele foi lá, até onde Lázaro estava, ou seja, lá no cemitério, Lázaro já estava morto há 4 dias. É lógico que para ele, para o Senhor Jesus, tanto faz ressuscitar um morto, curar um leproso para ele. Tá entendendo? Isso não quer dizer, isso para ele não é nada, Ressuscitar um morto para ele é como eu chegar em você dormindo e falar assim: João, acorda. Exatamente. Tá entendendo? Quer dizer, eu vou ter que colocar muito mais força, no falar João, acorda, do que propriamente o Senhor Jesus dar uma ordem para que o leproso fique curado ou para que o morto ressuscite. Exatamente isso. Então aquele leproso, ele mostrou com aquela atitude dele, quando ele o adorou, quando ele clamou, que realmente ele cria que o Senhor Jesus poderia pegar e realmente curá-lo.
Exatamente. Hoje a medicina está extremamente avançada, né? Ela está de uma forma que isso está escrito que nos últimos dias a ciência iria se multiplicar. Isso há 2000 anos atrás eles não obteram a cura para a lepra. Imagine há 2000 anos atrás. Exatamente isso. Né? Imagine há 2000 anos atrás, quando o leproso ele tinha que ir para uma aldeia, ali tinha o local onde eles moravam e habitavam ali, porque eles não poderiam ter contato com a sociedade, porque era algo contagioso. A adoração, ela move o coração de Deus. Porque, para e pensa, se a adoração ela para Deus para curar um leproso, a ação abre prisões, espiritualmente falando, né? A Bíblia diz que Deus habita em meio aos louvores. Eu não sei se você sabe, com certeza você sabe, mas talvez o ouvinte aí do lado, ele nunca atentou a essa situação. Deus tem os serafins. Esses serafins são os anjos que estão ali e de eternidade e eternidade e eternidade passa e atravessa ali louvando a Deus, né? Glorificando a Deus, glorificando a santidade de Deus. Ou seja, está escrito lá que Kadosh. Eles estão nesse momento lá no mundo espiritual louvando a Deus. Então, o louvor atrai a Deus. Paulo e Silas, eles estavam presos. Foram chicoteados, foram açoitados e jogados na masmorra. Ou seja, ouvinte, jogados na prisão, ensanguentados, todos cortados, esmurrados. E à meia-noite eles não atentaram o estado físico a qual eles se encontravam, e eles passaram a louvar, a adorar a Deus. Isso foi tão forte aos olhos de Deus que Deus mandou um anjo ali naquele lugar, e as cadeias que os aprisionavam se soltaram, as portas foram abertas e eles se colocaram em liberdade. Aí é muito forte. Meu amigo, se você parar de colocar Deus contra a parede, você tem que parar com isso. Para de cobrar Deus, porque Deus não deve nada para você. Deus não te deve nada. O senhor sabe, pai, todo mundo sabe, quem igreja, quem ensina a cobrar Deus. Mas não é bem assim. Ô filho, em vez de, o senhor me perdoa. Isso é muito forte que você falou. Existem paredes grandes o suficiente para que nós pudéssemos colocar a Deus? Está escrito na Bíblia, que lá no livro de Isaías, que Deus, ele se inclina para ver o que passa nos céus e o que passa sobre a terra. Os céus são o trono de Deus, ou seja, a cadeira onde Deus se assenta, os céus. Haveria, pois, uma parede tão grande para que pudéssemos encurralar o nosso Deus? Meu amigo, minha vez, usa a mente, usa a inteligência, pede a Deus sabedoria, tá entendendo? Nós, para tentarmos para os céus, para olharmos para Deus, nós temos que olhar para cima. E o que nós vemos? Nós vemos um céu imenso, nós vemos algo quase que infinito. Então, é uma questão de raciocínio, é uma questão de inteligência. Tá entendendo? A vida da pessoa pode ficar de uma maneira até então, mas hoje está sendo causado, está sendo feito uma grande diferença. Aqui é uma palavra talvez muito forte, a qual eu vou usar, mas eu creio que o senhor lembra. O inaudito, diferença. Tem que ter uma diferença na tua vida a partir de hoje. Meu amigo, Deus está indo ao teu encontro. É como a canção acabou de tocar. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Olha a humildade que esse leproso, mesmo na tábua da beirada da vida dele, ele chega e fala: se quiseres,
Ou seja, ele falou assim: você não tem obrigação nenhuma. Mas em todos os versículos da Bíblia, desde a criação do universo, a gente vê e enxerga a bondade dele. Quando Abraão ainda é velho, já na sua idade, concebe 2 filhos a ele, por mais que um tenha se ficado na história, no caminho da história, mas a continuidade foi dada a Isaac. Isaac ali teve uma esposa que era estéril. Chega Jacó, Raquel, a mulher dele não poderia ter filhos, porque também ele estéril. Deus traz um grande descendente chamado José. De José fluem 12 grandes nações, sendo que ali 2 que era a 2 ali que não me vem à memória, eram seus netos, mas enfim, e a gente enxerga a bondade de Deus, até mesmo no erro de Davi, a gente enxerga depois de tudo a misericórdia de Deus. A questão é a seguinte: talvez, né, o que falta hoje, digamos, para algumas pessoas é o conhecimento, né? Para todas as promessas de Deus existe uma condição, né? O se, tem o se. Deus nunca vai falar não. As promessas de Deus está escrito que tem bênçãos decorrentes da obediência e bênçãos decorrentes da fé. Para todas as promessas de Deus, que são mais de 8.000 promessas de Deus escritas na Bíblia, para essas 8.000 tem uma condição. Primeiro, a primeira delas é crermos no Senhor Jesus, né, como o único e verdadeiro Salvador, e aquilo que ele conquistou lá, os benefícios da morte dele, né, está escrito: o castigo que veio sobre ele nos traz a paz. Qual que é essa paz aí, meu amigo, minha amiga, você que está do outro lado aí? É a paz no teu casamento, é a paz na tua saúde, é a paz na tua vida financeira, é a paz na vida dos teus filhos, é a paz nas tuas finanças e ainda por vir a vida eterna com ele. Mas exatamente. Tem a condição. Tem que crer. Uma condicional, né? Tem que crer. Tem que crer, tem que tomar atitude de fé. E o senhor vê, eu quero evocar algo que o senhor falou sobre Lázaro. Deus, a Marta e a Maria mandam o mensageiro e fala: olha, Lázaro está doente, tudo mais. Aí ele volta, talvez ali no momento com não boas notícias, porque Jesus naquele dia mesmo ele não foi. Mas eu te faço passou 4 dias, e ali depois naquela situação toda, aí Marta chega e fala: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, isso não teria acontecido. Aí o que Jesus chega e fala para Marta? Não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus. Ô João Pedro, agora foi muito pertinente essa situação, porque isso que Deus nos revelou agora, né? E que um dia Deus me mostrou através da palavra. Você sabe que eu gosto de ler muito, né? E está escrito que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas também nós temos que estudar a Bíblia, estudar as Escrituras. Acontece o seguinte, eu te faço uma pergunta: o Senhor Jesus não sabia que ele iria morrer? Sabia, com certeza. Sabia com certeza que ele iria morrer, tá? Mas a pergunta é o seguinte: o porquê que ele não foi, que ele não desceu naquele momento quando a irmã de Lázaro foi solicitar ele? Existia uma situação em Israel nessa época, que quando uma pessoa falecia, era comum no meio deles, né, essa crença de deixar o morto, tá entendendo? Ali eles velavam o morto por 3 dias, porque houve casos, tem uma doença, né, que então num dia lá o sujeito pegava, ele despertava, saía daquele coma, né, e voltava à vida. Então eles tinham o hábito de durante 3 dias permanecer ali velando o morto. É por isso que tinha até o embalsamento, né? Tinha aquela questão lá de embalsamar, de passar o perfume, né? Por que Maria, ao 3º dia, ela foi no túmulo?
Ela foi para preparar tudo. Por causa do costume. Era hábito deles. Está entendendo? De aguardar 3 dias. Então o Senhor Jesus sabia. Ele sabia dessa condição, né? E ele falou, bom, eu irei. Só que passou o primeiro dia, Lázaro morreu. Passou o primeiro, o segundo, o terceiro dia, como era de costume, eles sepultaram a Lázaro. E ele chegou no 4º dia. Por que ele chegou no 4º dia? Porque se talvez ele tivesse ido lá e ressuscitado Lázaro no 3º dia, a glória não seria de Deus. Exatamente. Eles iriam questionar. Os sacerdotes, entre aspas, eles iriam usar dessa prerrogativa para falar que não foi milagre. Exatamente. Tá? Então ele esperou até o 4º dia, para que não houvesse questionamento. Aí chega ele diante do túmulo e já pede para que seja removida a pedra. Remova a pedra. Só que ele já foi determinado que iria sim naquele dia haver ressurreição. E da mesma forma, continuando, aí quando chega o leproso e ele faz esse pedido, que eu não tenho dúvida alguma, mas eu estou conjecturando, estou mudando a palavra, eu tenho certeza que essa atitude move o coração de Deus. E Jesus, estendendo a mão, no versículo 3, lhe tocou, dizendo, quero, olha só, quero, fica limpo. Essa é a palavra-chave. Ele quer te salvar. Você que está aí com problema. Ele quer te libertar. Ele quer mudar a história da tua vida. Mas você tem que dar o primeiro passo. Ele nunca vai te... Ele te mostra o que ele quer fazer. Ele desnuda o projeto dele na tua frente. Mas a atitude, o primeiro passo tem que ser teu. Exatamente isso. Aí quando ele chega, usando outro exemplo, ele chega diante do túmulo e pede para que tire a pedra. Aí ele olha, ele não fala nada, ele apenas agradece. Fala, Senhor, eu te dou graças porque me ouviste. Aliás, eu sempre soube que o Senhor me ouve, mas é para que fique sabido que o Senhor é o Deus que age. Por causa dos 3 dias. Exatamente. Por causa dos 3 dias. Falou, pai, os 3, vamos conjecturar aqui, né? Não está escrito. Porém, vamos pensar. Deus nos deu mente para pensarmos. Nessa oração, o que estava ali? Senhor, os 3 dias se passaram. Mas que fique sabido agora que o Senhor é Deus. E que o Senhor tem o poder também sobre a morte. Eu digo, Lázaro, venha. E acabou. E o que aconteceu? Não foram 2, eu tenho certeza absoluta, João Pedro, que foi ali questão de segundos, minutos. Foi, Lázaro estava lá embaixo, tá entendendo? Ele subiu, estava todo atado, então veio como uma múmia. Foi amarrado. Todo... E tirar, e ele falou, desatai-o e deixai-o. Ou seja, deixa ele livre. Exatamente. Tá entendendo? Porque aquilo que prendia ele, ou seja, a morte, já não prende mais. Já não prende mais. Aí a gente entra a morte onde escapa a vitória. Acabou, já era. Não tem mais. Tá entendendo? Para a morte já não tem mais solução. Então, ouvinte, você que está aí do outro lado ouvindo aí, você que está com um problema, pois fique você sabendo, tá entendendo? Que não existe impossível para o nosso Deus. Não existe nada demasiadamente impossível. Eu acho, João Pedro, eu acho que o maior problema, se é que Deus não tem problema, né? Está em fazer, Deus não tem dificuldade em operar o milagre. Mas o maior milagre hoje para Deus é fazer com que o sujeito creia. É verdade. Entendeu? É fato. É fazer porque, infelizmente, ele não pode mexer no livre-arbítrio do homem. Exatamente. E se fosse tão fácil, todo mundo já tinha virado crente. Ou você acha que Deus não poderia dar uma ordem agora? Todo mundo se ajoelha e todo mundo se converta. Imagina, nem na criação do jardim ele quis interferir, ele só deu um aviso assim de leve, mas não toca ali, mas se tocar, cala mesmo. Não, ele avisou para não tocar, mas e mostrou ali também, e falou das consequências. Porque o dia que você comer, já era. Você vai morrer, já era para você, game over. E aí, eu já vou ter que finalizar aqui, eu já vou fechar minha participação, porque faltam 5 minutos.
Mas para a gente completar aqui, que diga assim, no outro versículo, no último, Jesus chega para o leproso e fala: olha, leproso, não falar para ninguém. Porque aquela época também a fama de Jesus corria muito rápido. Mas hoje a fama de Jesus talvez não está tão como quem que de fato seja. Hoje ele diz o seguinte: aquele dia ele mandou o leproso reter. Mas agora isso tem que ser falado. Agora o que ele... Mas qual que é o mandamento para nós? Ide! E levai. E pregai a toda criatura o reino dos céus. Com certeza. O mandamento hoje é esse: é ir, é pregar. O que você está fazendo aqui? Você tá pregando. Exatamente. Você está obedecendo. Tá entendendo? Eu também estou obedecendo hoje aqui. Estamos fazendo aquilo que foi pedido. Tá entendendo? Nós estamos falando do quê? Falando do amor e do poder transformador que está em Jesus Cristo. Amém. O Filho do Deus vivo, do Deus sempre eterno. Ô meu amigo, hoje Deus está falando para você: eu quero, mas se você deixar, tá bom?